Davi Marcelino. Eu encontrei o grande amor da minha vida. Essa é uma coisa bonita de se dizer, né? Uma frase forte. Mas, para que ela faça sentido no contexto da história que eu vim aqui contar para vocês hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Nós podemos voltar, por exemplo, e conhecer a criança que eu fui aos 6 anos de idade. Um molequinho desse tamanho, todo franzino, pé sujo de tanto brincar na terra. Se vocês perguntassem para ele qual era o amor da vida dele, com certeza ele responderia que era um prato de batata frita. Aos 17 anos eu já tinha todos os meus objetivos traçados. Eu já sabia o que eu queria. Eu queria ter um bom emprego, me casar e principalmente ser pai. O emprego foi consequência natural do meu esforço, e aos 18 anos eu já tinha passado no processo seletivo de uma grande empresa. Aos 29, Hugo e eu nos conhecemos, e a afinidade aconteceu. 1 ano depois, nós já estávamos casados. Tempos depois, o desejo da paternidade, que até então era individual de cada um, convergiu e se tornou um só. Era hora de aumentar a família. Nós decidimos, então, realizar um procedimento médico chamado de fertilização in vitro com cessão temporária de útero de substituição. É um nome grande, né? Parece até tese de mestrado, mas não tem problema, eu explico. O primeiro passo foi encontrar uma clínica especializada em reprodução humana. Lá nós passamos por uma série de profissionais. Nós somos atendidos por médicos, por enfermeiros e por psicólogos. Mas não acaba por aí. Depois disso, a gente ainda precisou se consultar com advogados, assistentes sociais e psiquiatras. Hoje, olhando para trás e vendo todo esse processo, eu confesso que no começo eu achei que era um exagero. Mas agora eu percebo o quão importante isso foi. Cada etapa vencida e cada evolução do nosso tratamento, ele servia para que nós tivéssemos confirmado o nosso real desejo de sermos pais. Em seguida, uma mulher anônima aceitou nos doar algumas células do seu corpo. Nesse caso, óvulos. Nós recebemos 8 deles. Com a ajuda de uma agulha mais fina do que um fio de cabelo, cada óvulo teve injetado em seu interior o nosso sêmen. E 5 dias depois, a mágica da medicina e da biologia acontecia. Nós tínhamos os nossos embriões. Hugo e eu somos um casal homoafetivo. E talvez seja nesse ponto da história que a maior prova de amor aconteceu. Minha irmã Célia, que me criou feito mãe, ela se ofereceu para ser o nosso útero de substituição. Isso significa que por 9 meses ela carregaria na barriga dela um filho que não seria dela. Por 9 meses, ela sofreria com enjoos e com dores. Tudo para, no final, entregar para os verdadeiros pais o filho deles. Tudo isso sem pedir nada em troca. Tudo isso por amor. Enquanto a gestação acontecia, Hugo e eu nos preparamos bastante. Nós lemos livros, fizemos uma série de cursos e nós conhecemos muitas pessoas que tinham o mesmo desejo. E nós recebemos muito apoio.
Uma das nossas principais preocupações era poder cuidar corretamente da nossa filha. E nós precisávamos de tempo para dar todos os cuidados que um recém-nascido precisa, mas eu não podia abrir mão da minha carreira. A legislação brasileira garante o direito ao adotante ou ao casal adotante, mesmo que homoafetivo, o direito de poder ter uma licença chamada de maternidade, para poder cuidar dessa criança. Isso é muito importante, porque, independente da maneira com que o seu filho vem até você, é nesses primeiros momentos que os principais laços são formados. É nesse momento que os laços familiares, sociais e de amor, os vínculos são estabelecidos. Certo disso, eu fui até o INSS e contei a minha história. Lá eles me disseram que era uma coisa inédita que nunca tinham visto antes e que não poderiam opinar sobre isso. E eles disseram que a licença maternidade ia ser negada. Nesse momento, eu conheci 3 pessoas que são muito importantes, e elas têm um nome. São a Alexandra, a Aricéia e a Nilda. Nós trabalhamos na mesma empresa. Nós somos cerca de 100 mil colegas, e elas trabalham especificamente na parte de gestão de pessoas. Naquela hora, elas não me olharam como mais um número nesse universo de 100 mil pessoas. Elas me olharam como uma pessoa. Elas olharam para minha família como uma família que precisava de cuidado. E foi nesse momento, então, que elas conseguiram uma solução administrativa que me permitiria, a partir do nascimento da minha filha, poder passar 6 meses dando a ela todos os cuidados que ela precisava. Isso foi muito, muito importante. Com todo o preparo que Hugo e eu tivemos e com todo o apoio que a minha empresa me deu, eu cheguei à conclusão de que eu estava preparado para ser pai. Cheguei à conclusão que, enfim, todo aquele desejo poderia tomar forma. E foi aí, então, que no dia 17 de janeiro desse ano, há 10 meses atrás, o encontro mais transformador da minha vida aconteceu. A gente pôde conhecer nossa filha, e naquele momento eu tinha nos meus braços um serzinho totalmente indefeso. Olhar para ela me fez perceber que dentro de mim brotava uma vulnerabilidade, mas também nascia um pai. 2 dias depois, nós saímos da maternidade. E eu me lembro como se fosse hoje. No rosto, um sorriso de orelha a orelha. Nos braços, a minha filha. E nas mãos, eu tinha a certidão de nascimento. Certidão de nascimento essa que tinha o nome de 2 pais e de nenhuma mãe. Os meses que se seguiram foram excepcionais. Eu pude estar presente com a minha filha e dar a ela todo o cuidado que ela precisava, 24 horas por dia. Mas eu pude estar com ela e acompanhar cada etapa do desenvolvimento. Eu pude estar com ela e ver o primeiro sorriso. Eu pude ver os primeiros dentinhos. E eu também estava lá quando ela disse a primeira palavra. Babá. Hoje eu percebo que eu enxergo o mundo de uma maneira totalmente diferente. É incrível a capacidade que a paternidade ou que a maternidade tem de mudar uma pessoa. Eu passei a ver o mundo com mais amor, com mais cuidado. Eu percebi que nessa longa estrada da vida, o caminhar nem sempre é fácil. Mas o amor pode ajudar com que ele se torne menos difícil. O amor brota de dentro da gente e ele é a cola que une as famílias. A minha se formou assim.
E foi assim que eu conheci o grande amor da minha vida. Aliás, foi assim que Hugo e eu conhecemos o grande amor da nossa vida, que agora tem um nome e tem um rosto: Helena. Obrigado.